No ar, o Observatório do Terceiro Setor, um programa onde você vai conhecer o trabalho das entidades e os personagens que constroem o universo das fundações e organizações do terceiro setor. Hoje vamos conversar com Ana Cláudia Rosbach, da Rede Internacional de Ação Comunitária e Interação, uma ONG que atua junto às comunidades e assentamentos no Brasil e na América Latina. Eu sou Joel Scala e o Observatório do Terceiro Setor está começando. A Rede de Ação Comunitária e Interação é representante do SDI, organização sediada na África do Sul. Tudo bem, Ana? Muito obrigado por você aceitar nosso convite. Oi, Joel, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O que é o SDI e como é que começou essa parceria da Rede de Interação com essa organização sul-africana? O SDI é uma organização não governamental que já existe desde a década de 80. A missão é apoiar grupos de pessoas que moram em favelas para melhorar a qualidade de vida. Então, obterem melhores casas, acesso a serviços, infraestrutura, acesso à cidade como um todo. Como começou essa experiência de vocês com o SDI? O SDI é muito atuante na arena internacional neste tema de pobreza urbana e habitação, e nós, um grupo de pessoas aqui do Brasil, teve contato com o SDI por meio de atividades da ONU, e nós recebemos o convite, então, para implementar uma subsidiária do SDI aqui no Brasil. Isso foi em 2005, né? Naquela época eu trabalhava no governo, na área de habitação, né? Eu e alguns colegas, então nós juntamos profissionais multidisciplinares que tinham essa expertise aqui no Brasil de trabalhar com habitação e fundamos a Rede Interação. A Rede Interação realiza que tipos de projetos aqui no Brasil? Então, basicamente, nós damos apoio, né, à população que reside em favelas na organização, né? A partir desta organização, que se dá por meio de coleta de dados e informações, pesquisas, né, pesquisa socioeconômica, entender a realidade socioeconômica, a realidade física de cada assentamento, e também por meio de estruturação de grupos de poupança. A partir dessa organização, essas comunidades ficam mais preparadas, mais qualificadas para estabelecer negociações com o poder público para novas habitações, para infraestrutura urbana, para melhorar a qualidade de vida como um todo. Qual é o critério de escolha que a Rede de Interação faz para optar pela comunidade? Eu acho que a gente não tem um critério assim definido, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade operacional que é limitada, né? E parte da indicação de grupos organizados, de movimentos, de amigos que estão na área, enfim. E à medida que a gente pode atender, a gente atende. O primeiro projeto piloto começou aonde? Começou em Osasco. Em Osasco. Em Osasco, Faz tempo? Faz tempo, e a gente foi bater na porta das pessoas e se apresentar, nós somos a interação. Então hoje já é diferente, né? Hoje, enfim, nós somos contactados, às vezes por uma outra ONG para fazer parceria, às vezes por um governo para fazer uma parceria, às vezes por uma outra comunidade, um outro movimento social, né? Mas no início a gente foi bater na porta, né? Nós escolhemos assentamentos menores, de menor porte, onde não tinha muita organização, né? Onde não tinha muita inferência de outras ONGs, enfim, de organizações mais estruturadas, que é para justamente trabalhar no fortalecimento da organização. Nessa área de assentamentos existe muita parceria entre as ONGs? Acho que não. Parceria não. Não. Parceria não. Que existe assim, às vezes você tem uma ONG que foca num determinado tema, né? E aí a gente se junta para trabalhar numa comunidade, porque o cliente é o mesmo, né? Só que, claro, as missões, os objetivos das ONGs são diversificados. Do que sobrevive a Rede de Interação? Nós sobrevivemos de doações internacionais, né, por meio dessa rede grande que nós participamos, que é o SDI, que por sua vez sobrevive de doações países europeus, outras organizações americanas mais fortes, e também de prestação de serviço. Então a gente usa essa metodologia, né,
de trabalhar a organização das comunidades para, às vezes, atender a necessidade de uma prefeitura ou mesmo de uma empresa privada. Nós trabalhamos com empresas privadas também. A experiência que vocês levam é ajudar a criar uma infraestrutura na comunidade para que ela possa gerir o seu projeto? É mais ou menos isso. Na verdade, é como as pessoas precisam se organizar para negociar esta infraestrutura, né? E depois, a partir dessa organização, elas estarão mais aptas a fazer a gestão deste novo empreendimento. A equipe é muito grande para realizar esse trabalho? Não muito grande, não. A gente vai montando por projeto, né? Também se tem um projeto novo, uma parceria nova, a gente contrata gente nova, né? Mas a equipe, o coração da interação não é muito grande, não. Com a crise agora na Europa, vocês temem que os recursos devem escassear? Já estão escasseando. E também porque o Brasil é considerado hoje um país doador, né? Não é mais considerado um país receptor de recursos. Diante dessa realidade, vocês têm buscado alternativas para captar recursos? A ideia é que a gente consiga evoluir mais nos trabalhos comerciais, quer dizer, usar a nossa expertise, né, de uma metodologia social para resolver problemas de outros agentes, né? Seja uma empresa do setor privado para uma negociação de conflito. Nós já fizemos várias negociações de conflito para empresas do setor privado. Dê um exemplo dessa negociação que vocês fizeram. Por exemplo, nós trabalhamos para uma instituição financeira no interior de Goiás, onde moravam 1.500 famílias, né? O terreno era da instituição e as famílias estavam ocupando irregularmente esse terreno. E a instituição já tinha ganhado na justiça, né, a reintegração de posse. E aí eles vieram conversar com a gente, né? Olha, vocês que entendem disso e tal, o que a gente pode fazer para não chegar nesse limite do despejo, né? Isso foi bem antes de acontecer o Pinheirinho, que aconteceu ano passado, aquele mega despejo que teve em São José dos Campos. Então, na verdade, eles procuraram a gente para ajudar na busca de soluções, né? Para intermediar uma conversa com a população, para compreender melhor o problema. Então, nós fomos à área, no interior de Goiás, fizemos o levantamento socioeconômico das famílias, o levantamento físico, quem tinha acesso à água, esgoto, como eram as residências, se eram de alvenaria, se eram de madeira, né, o tamanho dos lotes. E a partir desse diagnóstico, nós intermediamos uma negociação. Essas famílias compraram os lotes desse proprietário dessa grande gleba. Então, evitou-se, nesse momento, um despejo de 1.500 famílias. Pena que isso não aconteceu no Pinheirinho, né? Poderia ter acontecido. Da insensibilidade das autoridades. Poderia ter acontecido. E, nesse caso, foi muito legal, porque acabou esse processo de compra, a comunidade organizada, eles continuaram trabalhando com a prefeitura na busca de recursos, e hoje é uma área urbanizada, com acesso à cidade, totalmente, é um bairro da cidade. Muito bom. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre as dificuldades que a Rede Interação enfrenta junto às comunidades. Voltamos dentro de instantes. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Quais as dificuldades enfrentadas pela rede de interação nas comunidades que são dominadas pelo poder paralelo? Na verdade, eu acho assim que aqui em São Paulo a gente não sente muito esse problema, porque diferentemente do Rio, no Rio acho que o poder paralelo dominava, né, esses territórios que eram delimitados geograficamente. Era muito clara, né, a delimitação e aonde o poder paralelo atuava ou atua. Aqui em São Paulo não, ele é mais distribuído, mais espaço. O problema existe, a gente percebe que o problema existe, mas não chega a atrapalhar o nosso trabalho, né? Assim, a gente não tem problemas assim muito evidentes com isso, a gente sempre conseguiu trabalhar muito bem. Claro, há diversidades, há problemas, às vezes as pessoas ficam mais inseguras, né? Você percebe em vários lugares que as pessoas às vezes ficam mais vulneráveis e mais inseguras com a presença disso. Agora,
acho que não chegou nunca a atrapalhar de fato, assim, ser um problema muito grande, né? Tem outros problemas de violência também, né? Que é grave. Por exemplo, violência doméstica. Isso contribuiu para criar Isso dificuldades? atrapalhou muito a nossa vida, eu acho. O problema da violência doméstica é um problema seríssimo, é um problema que a gente não ouve falar, fica ali entre quatro paredes, literalmente, né? É muito difícil, porque a gente usa muito, no nosso trabalho, a gente foca muito nas mulheres, né? A gente usa as mulheres para entender a área, para fazer esse diagnóstico, para liderar esse processo de diagnóstico, né? Para compreender as dinâmicas ali do local. E se a mulher é vítima de violência doméstica, ela fica fragilizada e ela deixa a organização, ela sai. Então a gente perde boas lideranças. Desestrutura a família. Desestrutura. E, além disso, você atrapalha o andamento do projeto. Atrapalha muito. Como é que você acha que poderia ser resolvido esse problema? Olha, é um problema muito difícil de resolver, não é minha área de expertise, eu não quero dar um fora, né? Mas eu acho que você tem que ter programas, talvez, pensar programas assim que fossem direcionados a essas pessoas, assim, onde o programa fosse até a área. A questão é que as favelas são sempre uma área meio excluída, meio marginalizada, meio fechada, de difícil acesso. E as pessoas que estão dentro não saem também, né? Assim, ainda mais vítimas de violência doméstica, é uma dificuldade muito grande de sair, né? Enfim, eu acho que o nosso trabalho ajuda um pouco, né, a percepção maior dentro da comunidade de que o problema existe, mas ele não chega a nem montar um canal para resolver o problema, né? E o que dificulta muito, né, o trabalho. Eu acho assim, que se a favela estiver de fato mais inserida dentro da cidade, esse tipo de problema ele vai diminuindo, né? Porque você vai ter ruas mais iluminadas, transeuntes, eventualmente poder público, carros de polícia passando aqui. A favela é um lugar propício para a disseminação da violência, né? Na medida que ela é urbanizada, que ela é aberta, que ela começa a se conectar com a cidade, todos esses problemas de violência eles acabam perdendo um pouco o protagonismo, digamos assim. Essa é uma das dificuldades das comunidades, né, aqui de São Paulo, porque no Rio as principais favelas ficam no centro, aqui em São Paulo é na periferia. Isso ajuda muito a violência, né, dentro dessas comunidades. Sei, mas ficam no centro, mas não existe ainda uma conexão entre a favela e a cidade. A ruptura, mesmo no Rio de Janeiro, entre a favela e a cidade ainda é muito grande. Vocês sentiram que existe muito preconceito ainda em relação a essa população de baixa renda que vive nas favelas, nessas chamadas comunidades? Eu acho que há uns 5, 6 anos atrás existia muito preconceito. A sensação que eu tenho mais genérica é que isso está diminuindo bastante nos últimos anos. Mas muito, assim. Além da dificuldade da violência, penso que vocês lidam também com um cidadão de baixa estima, né? Uhum. Porque ele não tem um endereço, ele mora numa comunidade que a rua não tem onde, não pode comprar, por exemplo, a prazo, enfim. Essas dificuldades que fazem parte do cotidiano dessas comunidades, como é que vocês trataram isso? Como é que vocês resolveram isso? É um processo, né? A gente não resolve assim de uma tacada só. Eu acho que a nossa metodologia já é um processo para ajudar a resolver isso. Na medida que você tira as pessoas de casa, né? E leva elas para fazer uma pesquisa na sua área, para conhecer melhor a sua área, onde ela tem que conversar com os vizinhos, interagir com o poder público, né? Começar processos de negociação com o poder público. Ela vai entender mais a sua área, ela vai entender mais como funciona o governo da sua cidade, como são as políticas públicas, quais são seus direitos, como ela pode intervir nesse processo e que ela tem poder de intervenção nesse processo. Quando ela compreende que ela tem um poder de intervenção nesse processo, imediatamente a autoestima melhora, né? E o segredo do nosso trabalho é essa atuação coletiva, né? Não individual. A gente não tem um trabalho individual, né, com indivíduos. A gente tem um trabalho coletivo, com grupos, né? Por meio de grupos fortalecidos, você tem indivíduos mais fortalecidos, digamos assim. O que contribui para esse trabalho é a primeira abordagem. Quem faz a primeira abordagem no projeto de vocês? São eles mesmos. Na verdade, assim, claro que no início, quando a gente começou a trabalhar aqui no Brasil, a gente fazia, né, essa abordagem. Os sul-africanos ajudaram muito a gente no momento de implementação. Nós fizemos vários intercâmbios onde pessoas que estão passando por esse processo
em outros países compartilham a sua experiência. E isso foi importante, porque você ouve, né, a pessoa que mora numa favela ouve de um outro morador de favela que há portas de saída, né, e que ele, como cidadão e parte de um coletivo, ele tem poder de promover a mudança, isso é muito legal. E depois aqui no Brasil eles mesmos fazem, eles mesmos os intercâmbios, quer dizer, por que a gente não precisa de um staff muito grande? Porque as próprias pessoas que passam pela experiência, elas compartilham depois, então cria-se um círculo virtuoso. Que experiências que vieram da África do Sul que puderam ser adaptadas aqui no nosso país? Eu acho que uma coisa interessante é que por exemplo, o poder de você fazer uma pesquisa, fazer um censo numa área. Né? Aqui a gente está acostumado que tem o IBGE, que vem a cada 10 anos, que faz um censo. Muitas vezes o IBGE tem uma dificuldade muito grande de entrar em várias áreas da favela. Então a informação é uma coisa sacrossanta. Às vezes o município vai lá e atualiza, faz um diagnóstico, um cadastro específico, etc. e tal. Né? A informação nunca foi de posse das pessoas. As pessoas não são encarregadas aqui pela coleta das informações. Ela não fica, não retém as informações. Né? E na África do Sul, né, esse procedimento já é mais usual. Quem faz esse processo de coleta de informações dentro das favelas são os moradores. Né? Então, eles vieram aqui, replicaram essa experiência e acho que foi uma coisa muito interessante. Deu né? certo. Deu certo. Que bom, né? Porque é de indicadores precisos que você pode construir o projeto. Com a né? informação precisa, você consegue construir o projeto. E as pessoas, por que elas ficam fragilizadas no processo de negociação? Porque elas não têm acesso à informação. É verdade. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Ana, o impacto do trabalho de vocês, o resultado te agrada? Existe, por exemplo, uma exigência do SDI em relação ao trabalho de vocês aqui no Brasil? Não, o SA é bem leve, não faz pressão nenhuma, não faz muita exigência, assim, não é uma coisa burocrática, fechada, hierárquica, né? É uma rede de moradores de favela que está espalhada aí em 30 países. E cada país tem o seu jeito, tem a sua personalidade, cada área é diferente, né? Se desenvolve de uma forma diferente. Mas qual que é o objetivo final do nosso trabalho? Por que a gente quer ajudar as pessoas a se organizarem? Por que a gente quer ajudar as pessoas a fazerem a contagem das casas, fazerem o censo, se organizarem por meio de grupo de poupança? Porque no final das contas, o nosso objetivo é que as pessoas vivam em lugares melhores, com casas legais, com acesso à infraestrutura, água, luz, esgoto, nome de rua, etc. e tal. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer no final das contas. Isso é muito caro, isso é muito difícil, né? Então, o SDI, por exemplo, está presente em vários países da África. A maioria dos países da África nem política habitacional tem, nem subsídio tem, nem nada. Né? Nós, aqui no Brasil, somos bastante privilegiados comparativamente. Né? Então, na verdade, na África, nos outros países onde não há uma política mais estruturada de habitação, o objetivo é mais você conseguir organizar as comunidades e os resultados são projetos isolados. Né? Aqui não, aqui a gente tem condição de trabalhar mais o objetivo final, que é a casa mesmo, a melhora física da situação. Ou seja, o resultado do trabalho. Porque tem recursos aqui no Brasil, tem recursos. Então, na verdade, nós somos mais um agente, não é a interação que vai fazer a diferença. Na verdade, a interação só dá um empurrãozinho. Né? Quem vai fazer a diferença são as comunidades por meio da sua organização e os governos com a aplicação dos recursos. Nós somos ali só um grãozinho. E esse grãozinho conseguiu fazer até agora o quê? Eu acho que nós conseguimos, a atuação da interação não é grande aqui no Brasil, né? A gente atua em algumas comunidades em Osasco e algumas comunidades na região metropolitana de Recife, né?
E a gente, na maioria das comunidades que a gente trabalha, as pessoas conseguiram casa, conseguiram avançar no processo de regularização fundiária, as áreas estão mais urbanizadas, né? Acho que de casas construídas deve ter mais ou menos umas 1.200 casas, alguma coisa assim. Você falou que o Brasil tem recursos, né? Então vocês pensam em crescer aqui. Como você imagina o crescimento da rede de interação? Na verdade, o Brasil tem bastante recurso para urbanizar favelas, para produzir moradias através desse programa Minha Casa Minha Vida. Esses recursos estão sempre vinculados a um componente social, que é muito parecido com o que a gente faz, é que a gente tem uma metodologia específica, né? Mas esses recursos que vêm do governo federal para estados e municípios estruturarem programas habitacionais e de urbanização, eles já prevêem, né, um certo percentual que é para fazer esse trabalho social aí com as famílias, né, de organização das famílias. Então, a gente tem sim, a gente tem perspectivas de crescimento aqui no Brasil. É sempre difícil sendo uma ONG, sendo uma organização do terceiro setor, porque a gente vai competir com empresas com fins lucrativos já estruturadas para receber esse tipo de recurso, né? As comunidades que estiverem interessadas no trabalho que vocês realizam, o que devem fazer? Eu acho que elas podem procurar o nosso site, a melhor forma, www.redeinteração.org.br. É muito difícil se inscrever nesse projeto? Pode ligar, participar então, do projeto? 3159-2621. Participar? Não, eu acho que não é difícil. As dificuldades que elas vão enfrentar. Por exemplo, o que é necessário para uma comunidade participar do projeto da Rede Interação? Eu acho que a gente não trabalha individualmente, nós trabalhamos com grupos. Então, é importante que tenha pelo menos um grupo mínimo de pessoas interessadas em promover a mudança. Eu acho que eles precisam ter vontade. Nós não temos um critério hierárquico, burocrático, pré-estabelecido. Não, eu acho que se tiver um grupo que está com vontade de fazer as coisas, nós estamos aí. Depois do trabalho que vocês já realizaram, vocês pensam em mudar a metodologia, adequar a uma outra realidade, por exemplo? Muito, sim. Mesmo porque a realidade social do Brasil está mudando muito, né? As pessoas estão deixando a pobreza. Isso é muito bom. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre antenado e, assim, captar quais são as dinâmicas sociais, né, do momento. Então, você falou em dinâmica social, por exemplo, essas comunidades que saíram da pobreza absoluta, o atendimento a elas, né? Já que elas foram para o consumo, mas ainda não são cidadãs, ainda não moram bem, só consomem, né? E mal. Como é que a rede pensa em captar esse universo de pessoas? É um desafio muito grande, porque na verdade, enquanto a gente propõe uma reunião, eles querem ir nas Casas Bahia fazer compras, né? Porque hoje elas têm poder de consumo, tem poder financeiro para o lazer, por exemplo, coisa que não existia antes. Então, vou passar um final de semana na praia, por que eu vou perder meu tempo fazendo um diagnóstico, fazendo reunião, etc. É uma competição difícil. Eu não tenho saneamento básico, por exemplo, elas não... É uma competição difícil. Como é que sensibiliza aí essa comunidade das necessidades básicas? É muito difícil, é muito difícil. Eu acho que é um trabalho grande de conscientização, né, deles com eles mesmos, né? Assim, não é um trabalho... O trabalho que a gente faz não é um trabalho de cima para baixo. Na verdade, a gente organiza redes horizontais, né? Então, são vários grupos que ficam conectados entre eles. E aí, eles entre eles discutem essas coisas. A gente só contribui para isso fluir, né? Traz os recursos de fora para que esses intercâmbios possam acontecer. Mas a nossa ideia é estruturar, o que a gente fez, na verdade, o que a gente faz é estruturar essa rede horizontal de grupos. E eles vão trocando experiências entre si, eles vão se conscientizando, e eles é que tem que entender se um grupo está mais fragilizado ou mais desorganizado, um tem que contribuir para ajudar o outro, né? Eu acho que a coisa de cima para baixo, ela não tem muita sustentabilidade. E você acha que você conseguir isso? Por exemplo, te perguntei a respeito do poder paralelo, mas é também a atuação de políticos, né? Há uma visão clientelista na periferia da cidade. Eu acho que a gente tem vários concorrentes, né, para esse tipo de organização que a gente propõe, que é mais propositiva, que é mais das comunidades atuarem como protagonistas do seu processo de desenvolvimento. Porque quando eu peço para uma comunidade sentar, fazer reunião, pensar sobre seus problemas, ir lá fazer uma pesquisa socioeconômica, um levantamento da qualidade das casas, do tipo de material construtivo das casas, eu estou pedindo para ela participar ativamente do processo. Ela vira
ela deixa de ser um reivindicador, um pleiteador de direitos e vira um protagonista. Nesse momento, ao fazer isso, eu estou concorrendo com partidos políticos, com organizações assistencialistas, organizações com tráfico, criminosas. com organizações criminosas, com todo tipo, com maridos violentos, com uma série de coisas. Então, eles são, né, com Casas Bahia, desculpa, Casas Bahia, nada contra Casas Bahia, mas enfim, contra, né, o poder do consumo, etc. e tal. Então, são todos competidores. Ou seja, um trabalho complexo e profundo. Parabéns pelo seu trabalho, espero que você consiga sensibilizar muitas comunidades. Obrigada, Joel. Parabéns pelo seu trabalho também. Espero que você consiga trazer muitas experiências bacanas aqui para o Brasil conhecer. Como a sua. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Agora vamos conhecer mais um personagem do terceiro setor. Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica, trabalha há 30 anos, não trata com remédios, então é um tripé, que é a espiritualidade, convivência e o trabalho. Porque quando a pessoa está na dependência, ela não tem regras, não tem disciplina. E a Fazenda trata isso. Primeiro o vício, toda a abstinência, desintoxicação da pessoa. E aí depois trabalha o caráter mesmo, porque a gente já perde tudo isso, a pessoa perde tudo isso quando está nas drogas. Eu me recuperei na Fazenda, né? Então, assim, sempre tive essa vontade de ajudar o próximo, porque quando eu estava precisando, teve alguém que me ajudou. Então, eu estava com essa sementinha plantada. E aí passou um tempo, eu encontrei a Regina no Facebook, e aí a gente começou a conversar, ela me convidou para ir na reunião. Explico como funciona a Fazenda, falo para ela como que é o tratamento, né? E, às vezes só ouvir, na verdade, assim, isso me ensina muito, porque às vezes elas chegam lá tão debilitadas, às vezes só querem alguém para ouvi-las mesmo, né? Meu nome é Kate Barreto, sou voluntária da Fazenda da Esperança e sou uma personagem do terceiro setor. E chegamos ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Se você quiser participar do nosso programa, envie um e-mail para o endereço que aparece na sua tela. Queremos saber sua opinião. Obrigado pela audiência e até a próxima.